Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o capítulo 9. Se Deus quiser, terminamos o capítulo 9 hoje. E como vocês têm observado, é um estudo sequencial no Evangelho segundo Lucas. A nossa ideia é caminharmos juntos por todo o Evangelho segundo Lucas e depois o livro de Atos. Vamos orar? Querido Deus, Pai Celestial, obrigado por esse dia. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada pela bondade e misericórdia, por seus livramentos, por tantas bênçãos que são de fato incontáveis. Obrigada por seu amor infalível, o seu amor fiel. Obrigada por cuidar de cada um de nós. Sabemos que nesse exato momento tem muita gente sofrendo, chorando, de luto, desesperado por um fôlego. Oramos por aqueles que sofrem nesse momento, oramos por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão desesperançados e pedimos que o teu bom Espírito traga consolo a cada coração. E oramos para que a tua palavra nos ajude no enfrentamento desses dias difíceis. Fala conosco para a glória do teu nome. Te pedimos isso nos méritos de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vamos terminar então o capítulo 9, como eu já disse antes, e são duas pequenas perícopes, mas que são bem profundas. E vamos ver o que o Espírito Santo quer falar conosco através desse material? Na semana passada nós terminamos, ou melhor, nós interrompemos, né? Na perícope que trata o maior no reino dos céus, que vai do versículo 46 até o 48, e hoje nós vamos ler do 49 até o 62 direto e depois nós vamos comentar, tá bom? Vamos lá então. Versículo 49 do capítulo 9. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse outro, e disse a outro, nesse caso foi o Jesus que disse, né? Versículo 59. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me de despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, até aí. Então, irmãos, primeiro nós vamos falar o que, de acordo com as nossas breves pesquisas no âmbito histórico do momento, o que não é, para depois a gente propor uma reflexão do que é possível que Jesus está tentando nos ensinar aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos observar que um dos discípulos, que é João, ele vai ficar muito irado porque ele percebe que há pessoas que não estão andando com ele
né, no caso com Jesus e os outros discípulos, e que estão falando em nome de Jesus. E não estão apenas falando, mas estão agindo em nome de Jesus. Então o que elas estão fazendo? Ele observa que elas estão fazendo o quê? Elas estão expulsando demônios. E eu acho tão interessante que João, ele fica irado, porque existem pessoas que estão expulsando demônios em nome de Jesus. E então, ele vem informar para Jesus que ele proibiu essas pessoas de expulsarem demônios em nome de Jesus. E a pergunta que não quer calar é: por que será que João ficou tão chateado porque pessoas estavam expulsando demônios em nome de Jesus? No começo do capítulo, nós observamos algo interessante. Você se lembra? Há 2 estudos atrás, o que nós estávamos vendo aqui? Pois é, nós estávamos vendo, aliás, o estudo passado, que Pedro, Tiago e João estavam lá na montanha, viram a transfiguração, viram Elias e Moisés, não é verdade? Eles viram a presença, a glória de Deus, eles ouviram, né? Eles ouviram também o próprio Pai falar do céu. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, não é verdade? E depois eles descem e eles encontram uma pessoa que está em apuros porque seu filho está o quê? Você lembra? Endemoniado, isso mesmo. E aí o que esse ser humano, esse pai, fala para Jesus? Eu roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Então aqui nós temos um conflito. Por quê? Porque eles enfrentaram uma situação embaraçosa com Jesus. Qual foi a situação? Eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino e o pai veio e disse para Jesus, eles não conseguiram. E depois, no particular, como nós vimos lá em Mateus 17, eles interrogam Jesus para saber o porquê. E Jesus diz o quê? Por causa da fé. Porque vocês não têm fé. Porque vocês têm uma fé muito pequenininha, na verdade. É assim que Jesus diz, por causa da vossa pequena fé. Porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, lembra que eu falei semana passada? Vocês diriam esse monte, passa daqui para lá e nada seria impossível para vocês. Nada seria difícil para vocês. E aí depois ele ainda diz o quê? Mas essa casta só sai com o quê? Jejum e oração. Isso mesmo. Então aqui nós temos João, que vê pessoas fazendo exatamente o que eles deveriam estar fazendo, que é ter uma vida de oração e de jejum, de consagração, e essas pessoas têm autoridade e elas estão expulsando demônios em nome de Jesus. E ele quer pará-las. Interessante isso. Não há nada de novo sobre o sol. Já diz o pregador em Eclesiastes. Tudo, né? É vaidade. Olha aqui a vaidade exposta. Não se trata do ser humano que está oprimido por demônios e está sofrendo. Se trata da realidade de que não são eles os que estão os agentes da libertação. Se eles passaram por uma vergonha de não conseguir libertar alguém que está possuído por demônios, como alguém que não anda com Jesus tem autoridade para expulsar demônios? Em nome de Jesus. É melhor parar essas pessoas. É isso que ele acha que é o certo. E Jesus diz o quê? Não os impeça. A primeira vez que Jesus diz para não impedir é as crianças, né? A primeira aqui, na perícope que nós vimos antes. Não impeça essas crianças de virem até mim. Ele não quer que paralise as crianças de se aproximarem dele, porque delas é o reino. Agora ele está falando para não parar os simples, mas que amam, que são sinceros e que na sua sabedoria, que às vezes é muito pequena, fazem tudo o que podem com o pouco que têm. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o reino de Deus se expandir com as suas ações de amor e misericórdia, porque ir ao encontro de quem está oprimido e libertá-lo em nome de Jesus é exercício de misericórdia, é exercício de graça. Você acompanha meu raciocínio? Você está entendendo?
Não vou dizer que essa é a única possibilidade de interpretação, mas que chama muito atenção. Nesse contexto, chama, não é verdade? Eles querem parar alguém que consegue fazer o que eles deveriam estar fazendo, mas não conseguiram fazer. Que Deus nos livre dessa atitude de querer parar aqueles que estão agindo e fazendo a obra de Deus nos ambientes onde nós deveríamos estar. Que ao invés de nos opormos a eles, possamos em nome de Jesus apoiá-los, incentivá-los e motivá-los. Porque um tem salmos, outro tem hinos, outro tem cânticos espirituais, mas tudo deve ser feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? É muito triste quando nós vemos um líder falando mal de outro líder, um ministério atacando outro ministério. Isso é muito triste, isso é vergonhoso. Principalmente quando isso acontece nas redes sociais, que fica exposto para o mundo inteiro. Isso é realmente triste. Fico muito envergonhada, é embaraçoso perceber uma coisa dessa acontecendo no nosso meio. Jesus já está dizendo aqui, não faça esse tipo de coisa. Não se levante contra aquele que está agindo em meu nome. Uma vez John Stott disse algo interessante. A única pessoa que pode dizer quem é meu irmão é meu pai. Porque só ele sabe quem é filho dele, de verdade. Nós não podemos, nós não temos a capacidade de dizer que o outro não é nosso irmão. Nós não conhecemos todos os pormenores que envolvem a vida do outro. Então, é melhor nós nos calarmos, nos abstermos, do que sairmos por aí dizendo coisas que não deveríamos dizer. A palavra de Deus diz que até o tolo é reputado, é tido por sábio quando ele se cala. Então, às vezes, é realmente melhor ficar calado do que sair por aí dizendo o que não deveria. Vamos continuar, então, refletindo. Os samaritanos não recebem a Jesus. Agora, nós temos, como nós lemos, uma outra perícope. E nessa perícope nós temos o quê, irmãos? Nós temos uma oposição a nível de cidade. Uma cidade que tem todo um contexto histórico de oposição a Jerusalém. Os samaritanos e os judeus que vivem em Jerusalém já eram inimigos de fato há mais de um século. Há séculos, de fato, eles já eram inimigos. Não era para ser assim, mas eles eram assim. Eles não se falavam, eles se vestiam de forma diferente, eles se comportavam de forma diferente, eles tinham uma abordagem diferente para o que eles consideravam sagrado, eles tinham lugares de cultos diferentes, e isso é histórico, isso vem lá de trás da história. Lá no Antigo Testamento a gente descobre quando a ruptura da nação de Israel, 10 tribos vão para o norte, 2 ficam no sul, e ali começa todo um contexto de discórdia, de desavença, de dificuldade de relacionamento. Então, isso vai se passando, infelizmente, de geração em geração, e nesse momento aqui, quando Jesus está andando por Jerusalém, existe, dentro daquele contexto ali histórico do primeiro século, existe essa separação mesmo, ela ainda continua, e os discípulos, eles vão procurar um lugar para Jesus, e eles vão procurar justamente aonde? Na aldeia dos samaritanos. Não é de se estranhar que eles tenham ido lá primeiro, porque nós sabemos que os samaritanos são os primeiros a reconhecerem que Jesus é o Senhor e Salvador, por conta da mulher samaritana, aquela mulher que está junto ao poço e que vai evangelizar, vai falar para a cidade o que Jesus fez por ela, no caso, que ele é um profeta, que ele sabe tudo sobre ela, né? E aí eles vêm ao encontro de Jesus por causa dela, eles chegam à conclusão de que Jesus é de fato o Messias esperado e eles se convertem. Então há uma possibilidade que os discípulos tenham ido aí por conta disso. Nós não podemos afirmar de fato, mas é real, a realidade é de fato constatado a partir do Evangelho segundo João, que samaritanos já conheciam Jesus, já reconheciam Jesus como o Messias. Agora, acontece que Jesus
o evangelista Lucas está dizendo, completando os dias para a sua assunção. É interessante que Lucas está enfatizando aqui a ressurreição de Jesus, em vez de falar da sua morte, né? Porque ele vai morrer primeiro, mas ele também vai ressuscitar. A assunção, ele vai não só ressuscitar, como vai ser assunto aos céus. Então é interessante ele usar esse termo. Por quê? Porque ele já sabe, quem já conhece toda a história, pode usar o termo que lhe convém para abordar a história de uma forma mais completa, né? Interessante isso. Então ele está dizendo que Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou os discípulos entrarem numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Então era caminho. Ele poderia fazer uma outra rota. Sim, ele poderia contornar, mas ele ia atravessar Samaria e ele pede uma pousada lá. E eles recusam. Agora, o que os discípulos querem fazer e pedem a autorização de Jesus? Eles querem fazer cair fogo do céu e destruir os samaritanos. Legal, né, pensar? Não, não é legal. Mas interessante pensar que eles querem fazer fogo cair do céu quando eles têm na sua memória a presença de alguém. Quem é que eles viram lá no Monte da Transfiguração? Isso mesmo, você tá ligado. Eles viram Elias, não é verdade? Eles não viram Elias batendo papo com Jesus? Eles não viram Moisés? E qual que era uma das marcas de Elias? Ele não era um profeta de fogo? A glória de Deus não se manifestou quando ele orou? Você se lembra dessa passagem? Quando todos os falsos profetas se reuniram, não é verdade? E aí Elias orou para Deus se manifestar. E o que aconteceu? Isso mesmo, caiu fogo do céu. Agora os discípulos querem fazer a mesma coisa. Eles querem fazer a mesma coisa. Eles não estão entendendo ainda o propósito do poder, da glória, da unção de Deus. Que não é para destruir. Eles não estão entendendo. E Jesus os exorta. Vocês ainda não estão entendendo. Qual que é o propósito dessa carga de unção, de autoridade que eu coloquei sobre a vida de vocês? Eu não vim para destruir a alma das pessoas, mas para salvar. A proposta da implantação do meu reino, ela vem de uma forma diferente. E ele está deixando claro as pistas, mas eles ainda não entenderam. De fato, muitas coisas eles vão entender só depois. Né? Depois dos fatos acontecerem. Então Jesus os exorta. Eles querem fazer fogo cair do céu para queimar a aldeia que rejeita Jesus. Eles lidaram com a rejeição pessoalmente também. Esse desejo de vingança, né? Vamos destruir esse povo que já é complicado. Eles já são complicados mesmo. Já tem tantos séculos de oposição, de intriga, de confronto. Por que a gente já não destrói e fica livre de uma vez? Não, não é assim que Deus quer que as coisas aconteçam. E então o Senhor Jesus os exorta novamente. Existe uma divergência? Existe um estranhamento? Existe uma dificuldade de relacionamento entre os judeus e os samaritanos? Sim, existe. Mas eu não quero que vocês vejam isso como um fato dado, consumado. Eu quero que vocês trabalhem pela unidade. Eu quero que vocês trabalhem para a reconciliação. Eu quero que vocês trabalhem para que o meu reino seja implantado. O meu reino é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, meu reino não é desse mundo, não é dessa forma que eu quero que meu reino seja estabelecido. É isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, mas eles parecem que tinham esquecido. E eles tiveram essa reação de querer ficar livre da oposição. Quantas vezes nós queremos ficar livre da oposição? Quantas vezes nós queremos que Deus tire do nosso caminho aquele que não caminha do jeito que a gente gostaria? Não é verdade? Às vezes nós queremos agir como João disse na primeira perícope, queremos apenas calar o opositor. Ou aquele que nos confronta porque faz aquilo que deveríamos fazer. Às vezes nós queremos destruir o opositor, aquele que não faz aquilo que nós esperamos que ele fizesse. Mas essas duas características não são do reino de Deus. Calar aquele que não faz do jeito que a gente gostaria, mas que está fazendo a obra de Deus, nós não devemos fazer isso. Isso não é do reino de Deus. Tentar matar, destruir, usar o que nós temos para paralisar
aqueles que se nos opõem, também não é de Deus. Muitos de nós não vamos nunca orar para que o fogo caia do céu e destrua uma pessoa, uma cidade. Mas podemos usar a nossa boca como fogo destruidor. E quem é que vai falar depois, lá na frente, que a gente tem que ter cuidado com a nossa boca? Porque ela pode ser usada como uma ferramenta, como um fogo para destruir. Isso mesmo, Tiago. Não podemos comprovar que é o mesmo Tiago daqui. Provavelmente nem seja. Né? Mas é um Tiago que está falando também, no capítulo 3, do livro que leva seu nome. Não podemos usar nossa língua dessa forma, como fogo para destruir a outra pessoa. Fica aqui a dica, principalmente o cuidado que devemos ter com as redes sociais. Vamos lá. E a última perícope, Jesus falando sobre aqueles que o seguem. Então, existem aqui várias possibilidades de interpretação. É uma perícope extremamente rica, profunda e também que tem muita possibilidade para estudo demorado. Mas, brevemente, eu queria abordar só uma questão aqui que eu acho muito relevante para nós nesse contexto que estamos vivendo. Um momento de muita dor, de luto em todo o mundo. A importância de deixar ir. A importância de caminhar para frente, seguir. No meio da dor, no meio do luto, no meio do sofrimento, no meio do desespero, no meio da falta de esperança, né? Uma outra expressão para a mesma coisa. A importância de focar no reino de Deus. Se nós focarmos no reino de Deus e seguirmos Jesus, se nós focarmos no segmento, nós vamos continuar caminhando, apesar da dor, apesar das não respostas, apesar do sofrimento. Porque o sofrimento de fato existe na existência humana. Aprender a lidar com isso é maturidade. Não é falta de amor, é maturidade. Então Jesus está dizendo, primeiro, no segmento não existe uma garantia de conforto. Quando nós seguimos Jesus, nós precisamos estar dispostos a passar por determinadas situações muitas vezes não tão agradáveis. E Jesus está dizendo, as raposas, ele vai dizer, olha, as raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa aparente insegurança no movimento do seguimento a Jesus Cristo, ela faz parte da vida do discípulo. Abrir mão muitas vezes do conforto, da estabilidade, para caminhar em prol do reino de Deus e da vontade de Deus. E o segundo momento, ele vai dizer, ele para e chama uma pessoa. É interessante, porque agora é Jesus que convida. Ele pede para segui-lo, e essa pessoa vai dizer, mas primeiro deixa eu ir lá enterrar meu pai. É interessante, porque se nós olharmos assim, esse versículo fora do contexto, talvez a gente pense assim, nossa Jesus, mas espera aí, ele só queria enterrar o pai. Que custa? Espera um pouquinho. Por que o Senhor o chamou? Irmãos, ele estava ali parado olhando Jesus. Ele não estava cuidando do enterro do pai. Ele não estava cuidando do pai. Ele estava ali, perto de Jesus, no caminho. Jesus o encontra e fala, me segue. Aí fala, não, peraí, deixa eu ir lá enterrar meu pai. O pai não era a prioridade dele. Se o pai fosse a prioridade, ele não estaria ali onde Jesus passou. De fato, o pai foi a desculpa que ele usou para não seguir Jesus. E não é um pai vivo, é um pai morto. Quantos de nós estamos usando desculpas para nos paralisar? Desculpas para nos impedir de fazer aquilo que Deus quer que façamos de bem para o outro. Jesus não era contra enterrar. Não é isso. Fato é que o processo judaico de luto, ele era longo. Às vezes, o judeu ficava ali, meses, até anos, chorando aquele que foi. E Jesus está dizendo, caminha para frente, a vida segue. Apesar da dor, apesar da perda, apesar do sofrimento, você tem que focar na vida, senão você não vai avançar. Senão, isso que você está usando como desculpa
vai destruir você. No caso, ele usou como desculpa o enterro do pai, que de fato já deveria ter acontecido. Coisas não resolvidas, passado não resolvido, não pode nos impedir de caminhar para frente. Precisamos resolver e avançar. Não podemos deixar que essas coisas nos paralisem. Vocês entendem a analogia que eu estou fazendo aqui? Não estou dizendo que seja toda a interpretação desse conteúdo. Estou apenas buscando uma possibilidade, uma simples possibilidade de reflexão para a nossa comunhão aqui hoje, tá bom? E depois Jesus vai dizer o quê? Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Deixa as coisas mortas para trás e anuncia o reino. Não deixa a morte te paralisar, anuncia a vida. Basicamente seria isso. Disse também a outro: Senhor, também disse outro, na casa disse também outro, outra pessoa disse para ele, né? Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro me deixa despedir dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É interessante, porque tem alguém andando com Jesus e se oferece, e ele diz: não, eu vou te seguir, eu vou continuar contigo. Mas tem uma coisa, eu tenho que voltar para dar tchau para minha família, né? Então Jesus está dizendo: não é assim. Se você pôs a mão no arado, não dá para você olhar para trás, você tem que continuar. Irmãos, mais uma vez é importante entender isso historicamente. No contexto social aqui, o despedir da família às vezes demorava meses, hein? Não era assim, não. Vou ali, mãe, tô indo ali, tchau. Pai, tô indo ali, tchau. Ali, eu vou fazer uma viagem, tá? Pega a malinha e vai. Não era tão simples assim. Eles ficavam ali delongando, conversando, protelando. E às vezes nem tomavam a decisão de desistir, certo? E Jesus está dizendo: há uma dinâmica no reino. E se você começa a andar comigo, não dá para você ficar com duplamente, sabe? Pensando se vai ou se não vai. Se segue ou se não segue. Se avança ou se não avança. A obediência, ela tem que ser focada. É como alguém que está literalmente manejando uma máquina. No caso, ele vai usar o arado. Quando uma pessoa estava usando o arado para marcar a terra, ele tinha que olhar para frente. Porque se ele olhasse para trás, ele desviava do caminho. E aí a marcação ficava toda distorcida. E é como que Jesus está usando aqui o símbolo para explicar. Você tem que ter foco, você tem que ter uma meta para você andar comigo. Não dá para você andar comigo o tempo todo pensando em desistir, em mudar de ideia. Em voltar para suas velhas, digamos assim, suas velhas convicções, seus velhos gostos. Todo esse conteúdo emocional. Vai para frente. Vai para frente, avança. Então, irmãos, eu gostaria de deixar para nós a proposta de pensarmos nessa semana em avançar. Pensarmos em olhar para Jesus e deixar que o rosto dele nos ilumine e nos guie por essa vereda. Não estou dizendo que devemos abandonar nossa família, porque não é isso que o texto diz. E também não estou dizendo para nós não enterrarmos as pessoas respeitando o período de luto. Não é isso também que o texto diz. O que eu estou dizendo aqui para você, para mim, para todos nós pensarmos é não permitir que as dores, as decepções, o luto nos paralise e nos impeça de ver a proposta do reino de Deus. Deus está nos chamando para continuarmos, apesar da dor, apesar das perdas, apesar das decepções, apesar das rejeições. Todo o conteúdo é para avançarmos apesar de. E deixar ir aqueles que estão fazendo. Primeiro, João, que quis parar aquele que estava fazendo a obra de Deus, de libertar as pessoas, Jesus diz: não impeça, deixa ele ir, deixa ele avançar. Certo? Depois, os discípulos que querem parar a cidade, que é uma oposição, querem queimar, destruir todo mundo, Jesus diz: não, deixa a oposição continuar, vocês avancem, vocês façam aquilo que o reino
de Deus que eu proponho para vocês, que é pregar a vida. E agora, nesses 3 casos em particular, certo? Nesses casos em particular, que é a questão do enterrar quem está sofrendo, no caso, enterrar o morto, aliás, né? Enterrar o pai, ou voltar para dizer tchau para a família. Jesus está dizendo, avança, faz o que você tem que fazer. Não deixa a dor, não deixa as questões familiares, o contexto te paralisar. Avança, vai para frente. Então a proposta para essa semana é avançarmos. Que tenhamos uma semana cheia da graça de Deus, que possamos olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chamou para continuarmos, apesar da dor, apesar dos nãos, apesar das rejeições e dos conflitos. Que Deus te ajude para viver a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.